Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz de Jesus, amém? Abra comigo sua Bíblia em Daniel, capítulo 6, a partir do versículo 14. Daniel 6, a partir do versículo, 14. Diz assim a palavra de Deus. Daniel 6,14. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: Sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de músicas, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Até aí, amados. Uma das qualidades, dentre tantas, que chama a minha atenção na vida desse personagem chamado Daniel, é que sem dúvida nenhuma, ele tinha uma fé, uma relevância espiritual muito grande. Se passaram impérios, se passaram reis, se passaram nações, e Daniel continuou na corte, sendo requisitado, por causa exatamente da sua relevância espiritual. Daniel é aquela pessoa que quando tudo estava incerto, ele era chamado. Daniel é aquela pessoa que quando tudo estava se estabelecendo uma crise, ele era chamado. Daniel é aquela pessoa que quando tudo saía do controle, todos olhavam para ele. Daniel é aquela pessoa que quando todas as circunstâncias são ruins, eles o chamavam. E a pergunta que eu faço, dentro da vida desse personagem chamado Daniel, que dava conselhos, que orava, que trazia uma palavra de bênção, é como esse homem continuou firme, sólido, diante de tantas crises que passou. A pergunta que eu tento responder é: o que sustentou Daniel diante dos dissabores da vida? A pergunta que eu tento responder é: o que mantinha Daniel firme diante de tantas circunstâncias desafiadoras, e sendo requisitado por tudo e por todos? Daniel permaneceu em pé, nas mais difíceis derrocadas da vida. Um homem de Deus, com talentos inimagináveis, inacreditáveis, extraordinário. Mas eu aprendo uma coisa sobre a vida de Daniel: que homens de Deus e mulheres de Deus não estão isentas das lutas que se avolumam pelo caminho. Das lutas que se apresentam no caminho, essas pessoas também não estão isentas. E o texto que nós lemos, Daniel foi jogado aonde? Na cova dos leões.
a crise de Daniel chegou. A luta de Daniel chegou. E aí eu me pergunto, como que Daniel estava preparado diante desse desafio da vida? Como que Daniel estava nesse momento decisivo da vida dele? É a pergunta que eu tento responder essa noite. Daniel era um jovem, judeu, que morava em Jerusalém, era da corte, da nobreza. Daniel, ele tinha uma ascendência elevada. Ele era da classe alta, não apenas financeiramente falando, mas também intelectualmente. Só que um dia, o rei Nabucodonosor, com o império babilônico, chegou em Jerusalém e destruiu toda a cidade. E o rei mandava levar exilados, jovens da nobreza, quase que todos da classe média e da classe alta, eram exilados no reino da Babilônia. E aí eu faço uma pergunta, por que Nabucodonosor, ele tinha que exilar essas pessoas no seu império? Por que ele queria levar os sábios? Por que ele queria levar as pessoas capazes, os cultos? Por que ele queria levar as pessoas inteligentes? Porque Nabucodonosor era um rei que idealizava muitas coisas. Nabucodonosor era um rei que pensava em muitas coisas, queria colocar essas coisas em desenvolvimento, mas não tinha mão de obra qualificada. Então essas pessoas iam para a Babilônia para executar os planos do rei Nabucodonosor. E eu acho fantástico que quando você lê a história, você percebe que Nabucodonosor, ele criou muitas coisas. Dentre elas, ele criou sem dúvida nenhuma os jardins suspensos. Quando você estuda, logo depois, alguns artigos dos gregos, quando eles chegaram diante do Império Babilônico, eles suspiraram, tão grande era e tão lindo que era aqueles jardins suspensos. O rei também, Nabucodonosor, ele criou os muros da cidade, que eram belíssimos. Ele criou aquedutos, ele criou ginásios, ele criou tantas coisas e ele queria colocar outras coisas em prática ainda. Então ele precisava dessa mão de obra qualificada. Dentre esses, quem estava junto? Daniel. Daniel, então, ele vai para o império da Babilônia, servir então o imperador, servir o rei Nabucodonosor. E o que me chama a atenção é que em vários episódios durante a vida de Daniel, ele foi requisitado para mostrar justamente a sua espiritualidade. Ele era relevante, e essa relevância espiritual era requisitada o tempo todo. E alguns episódios chamam muito a minha atenção. O primeiro episódio está lá no capítulo 1, quando Daniel, então, ele decide não se contaminar com as finas iguarias do rei. A mesa estava exposta, muita comida, muita bebida, só coisa boa. Então Daniel, ele decide não se contaminar. Por quê? Porque o judeu, ele era reconhecido pelos outros povos por causa do seu amor a Deus e por causa justamente da sua espiritualidade. Então, quando os outros povos olhavam para os judeus, 3 fatores eram distintos. Primeiro era a circuncisão. Segundo era a guarda do calendário, as 3 festas anuais. E terceiro, era uma dieta lá no livro de Levítico, que eles seguiam à risca. Então Daniel decidiu, por causa da sua fé, por causa do seu amor a Deus, por causa da sua espiritualidade, não se contaminar com as finas iguarias do rei. E é muito interessante que no final do capítulo 1, o rei diz assim, que dentre todos os que vieram, não foram achados nenhum parecido com Daniel e os seus 3 amigos. E ele então continuou relevante, espiritualmente, dentro da corte e do palácio do rei. O segundo episódio que chama a minha atenção é no capítulo 2. O rei Nabucodonosor teve um sonho perturbador, ele ficou extremamente perturbado, sem chão, e não sabia como interpretar. Aí ele mandou chamar os adivinhos, os sábios, os cartomantes, os magos, os feiticeiros, os encantadores, todos do seu reino, para eles interpretar aquele sonho. Aí quando eles chegaram diante de Nabucodonosor, perguntaram o que o rei havia sonhado, e o rei teve uma sacada. Se eu falar o que eu sonhei para esses caras,
Eles vão me bajular e vão me encher de mentiras. Vão inventar um sonho para ganhar as finas iguarias do rei, para ganhar ouro, para ganhar casa, para ganhar tantas coisas. Então o rei teve uma sacada. Ele falou assim: se vocês são espirituais mesmo, vocês vão saber o sonho que eu tive e vocês ainda vão trazer a interpretação do sonho. Aí o pessoal ficou espantadíssimo. Um olhou para o rei e disse assim: rei, não tem nenhum na face da terra que consegue fazer o que você está pedindo. Aí o rei fica extremamente furioso e manda matar todos os adivinhos, as cartomantes, os magos, os feiticeiros, todo mundo o rei manda matar. E aí Daniel está ali e ele fica olhando para ver o que estava acontecendo. Aí falaram para ele o que aconteceu e ele correu então falar com o rei. Ele falou: rei, me dá alguns dias para eu interpretar os seus sonhos. E aí então, depois à noite, Deus mostra o mistério do sonho. No outro dia de manhã, Daniel corre então até o rei e fala: rei, ninguém na terra, nem os adivinhos, nem os cartomantes, nem os encantadores, nem os magos, nem os feiticeiros são capazes de interpretar esse sonho. Mas existe um Deus no céu que me revelou esse mistério. E ele também me revelou a interpretação. Você sabe qual que é a interpretação, porque você conhece a história. O rei teve um sonho de uma estátua muito grande. Cabeça de ouro, peito de prata, quadril de bronze, pernas e pés de ferro e barro. Daniel estava falando para o rei que: rei, a cabeça de ouro sem dúvida nenhuma é o seu reinado. Um reinado grande, enorme, esplêndido, que chegou em lugares inimagináveis. Mas um dia vai passar. E depois desse teu império vai vir aquele que é representado pela prata. Os medos e os persas. Também um dia esse império vai passar. E aí na sequência vai vir um outro império representado pelo bronze. E aí Daniel já estava se referindo aos gregos. Esse império também vai passar. Aí Daniel falou que viria um outro império, representado pelo ferro. Daniel já estava falando do Império Romano. Mas esse império também vai passar. Porque o Deus dos céus vai mandar, ele é representado naquela pedra que está rolando da montanha. E bateu de frente muito forte com essa estátua, e essa estátua desmoronou. Esse Deus um dia vai fazer isso no meio dos impérios. Porque agora ele vai estabelecer um novo reino, que não vai acabar nunca. É um reino eterno. Daniel estava profetizando a vinda do Messias para a terra. Continuou relevante, espiritualmente falando, no meio dos reis. O terceiro episódio que eu encontro aqui é no capítulo 4. Nabucodonosor voltou a ter um outro sonho. Só que esse sonho ele não se apavorou. Nesse sonho ele ficou tranquilo. Mas ele chamou de novo os adivinhos, as cartomantes, os encantadores, para perguntar para eles o que era aquele sonho que ele teve. Ele sonhou com uma árvore muito grande, uma árvore frondosa, uma árvore que tocava os céus. E a copa dessa árvore era algo inimaginável. Frutos. E embaixo da árvore, na sombra, existiam muitos animais. Eles comiam os frutos. Só que num determinado momento do sonho, ele ouviu que apareceu um anjo. E o anjo disse assim: corte a árvore, derrube a árvore, para que esses animais não fiquem aqui. Para que essa árvore não dê mais fruto. E deixe só o toco, e no toco amarrado correntes. Aí então Nabucodonosor contou o sonho. Ninguém de novo conseguiu interpretar. Aí mandaram chamar Daniel. Daniel veio. Daniel pediu alguns dias para interpretar o sonho. E aí o rei estava andando no palácio. E aí ele viu Daniel meio abatido e falou: Daniel, não esquenta a cabeça com esse sonho não. Eu tenho certeza que não é nada. Aí Daniel olhou para o rei e falou: rei, se fosse contra os seus adversários, se fosse contra os seus inimigos, tudo bem. Mas esse sonho fala de você. O Deus que está nos céus
não está satisfeito com você, não. Essa árvore é você, porque você chegou em lugares inimagináveis, mas você vai ser cortado dentre os viventes. E aí um dia então, o rei Nabucodonosor estava andando no seu palácio, porque ele não tinha dado bola para a interpretação de Daniel, e depois de um ano, contemplando a beleza do seu enorme palácio, do seu enorme império, do nada, ele perde a consciência, e ele começa a viver como um animal, comendo o fruto do chão, bebendo o orvalho da terra. Os cabelos cresceram, e ele foi cortado do meio dos viventes. Ele era um animal. Os cabelos cresceram, e ele ficou totalmente irreconhecível. Segundo a interpretação de Daniel, ele ficaria daquele jeito durante 7 anos. 7 anos. Daniel continuou relevante espiritualmente diante do rei. O quarto episódio que eu encontro é o capítulo 5. Nabucodonosor já havia morrido. Os seus filhos foram assumindo o trono. Já era o quinto que estava no trono, Belsazzar. Belsazzar deu uma festa imensa, com muita bebida, muita comida. Só que Belsazzar fez algo que não era para ter feito. No capítulo 1, quando o Império Babilônico conquistou Judá e Jerusalém, eles roubaram, eles saquearam os utensílios sagrados do templo de Jerusalém e levaram para a Babilônia. E aí Belsazzar manda pegar esses utensílios para usar naquela festa. Eles estavam profanando algo sagrado. E aí de repente Belsazzar olha para o lado e vê uma mão escrevendo na parede. Todos ficam extremamente apavorados. E aí ele manda chamar as pessoas, os adivinhos, os encantadores, os feiticeiros, os magos, para tentar interpretar o que estava escrito ali. E nenhum deles conseguiu. Aí entrou a rainha, provavelmente a avó de Belsazzar, e disse: Belsazzar, existe uma pessoa no teu reino sim, que ajudou Nabucodonosor, pode te ajudar. Daniel. Daniel veio, parou na presença de Belsazzar e disse assim: 3 coisas. Primeiro, eu não quero nada, nada que venha de você, nem ouro, nem prata, nem roupas finas, nem finas iguarias, se eu interpretar o que está escrito nessa parede. Segundo, Nabucodonosor tomou o mesmo caminho, negligenciou a Deus, e ele sofreu duras penalidades sobre isso. E terceiro, rei, sabe o que está escrito aí? Mené, Tekel, Persim. Ou seja, Daniel conseguiu ler o que estava escrito. E isso significa: os seus dias foram contados e o seu reino chegou ao fim. Naquela mesma noite, Belsazzar é morto. E o Império Medo-Persa conquista todo o Império Babilônico. E um novo império agora começa a reinar através do nome do seu imperador Ciro. Eu acho muito interessante isso. Porque Daniel não é mais um garoto. Quando nós contamos a história para os nossos filhos sobre Daniel na cova dos leões, ele não é um jovem mais. Ele já tem 80 anos no capítulo 6. E ele é requisitado por todos os reis, todas as cortes, todos os impérios, por causa da sua relevância espiritual. Só que a gente entende que Daniel também sofre as suas derrocadas. Porque quando você continua estudando o início do capítulo 6, que é conhecidíssimo de nós, chegou a luta de Daniel, justamente por causa da inveja das pessoas. O rei Ciro, quando ele toma conta então daquele novo império, quando ele estabelece o seu governo, o Medo-Persa em cima do Império Babilônico, ele tem uma nova região para cuidar, ele manda Dario cuidar, o governante, o rei. E aí Dario então, olhando a grandeza daquela região, ele disse assim: eu vou nomear 120 pessoas para me ajudar. Quem estava entre as 120? Daniel.
Aí ele percebeu que é difícil cuidar de 120 pessoas. Ele falou, vou nomear um para cuidar das 120. Em quem ele estava pensando? Daniel, no auge de 80 anos. E aqui, nesse momento, quando as pessoas ficam sabendo que ele é cotado para assumir esse cargo, elas ficam extremamente enciumadas, com inveja, e começam a armar coisas para derrubar Daniel. Só que o que eu acho fantástico, a Bíblia diz que quando eles começaram a pensar, como que a gente vai derrubar Daniel? Porque não tem no que derrubar ele, porque ele é íntegro, ele é verdadeiro, ele moralmente não tem como pegá-lo. Então onde a gente vai atingir Daniel? Na lei do seu Deus, porque ele era relevante espiritualmente. E aí então eles chegaram diante do rei e falaram, rei, faça um decreto que durante 30 dias, é extremamente proibido as pessoas orarem no nome do seu Deus. E se elas forem encontradas orando durante esses 30 dias, elas devem ser jogadas na cova dos leões. Aqui eu aprendo o que tem sustentado Daniel. Porque a cova dos leões chegou para ele. A cova dos leões já era algo real na vida de Daniel. E o que sustentava ele diante de tudo isso? O que ajudou Daniel diante dessa derrocada da vida? Qual auxílio que Daniel teve? E aqui eu encontro algumas lições, ainda que rapidamente, para ajudar você nesses momentos de crise da vida. Diante dos leões que nós devemos matar todos os dias. Não é assim que nós falamos? A primeira lição que eu encontro aqui, sem dúvida nenhuma, eu devo ter também uma reputação espiritual. Porque o texto que nós lemos diz assim, que quando Daniel ficou sabendo que o rei havia assinado esse decreto, o que ele fez? Ele ficou extremamente chateado, ele se perdeu, ele bateu cabeça, ele saiu correndo, gritando, não. Daniel simplesmente entrou no seu quarto, fechou a porta, abriu as janelas direto para Jerusalém e orou ao Senhor. E aqui eu acho fantástico, porque quando os homens viram Daniel orando, e era isso que eles queriam, eles correram até o rei e falaram, rei, tem alguém orando no nome do seu Deus. Eles pensaram que o rei ia fazer o quê? Pega ele lá, vamos jogar na cova dos leões então. Só que o rei, antes de mandar trazer, perguntou, quem é? Aí eles falaram assim, é Daniel. Olha a resposta do rei. A Bíblia diz que o rei tentou livrar Daniel e salvar Daniel da cova dos leões até o pôr do sol. Porque a reputação de Daniel diante do império é que ele era um homem de Deus, com uma vida espiritual exemplar. Quando nós somos pessoas espirituais, cristãs, discípulos de Jesus verdadeiros e autênticos, nós não precisamos nos defender. Quem nos defende são outros. A nossa defesa vem da boca de outra pessoa. Aqui o rei decidiu livrar Daniel. A nossa reputação deve ser uma reputação espiritual também, irmãos. Sabe aquela pessoa que você considera uma pessoa super espiritual, que conhece a Bíblia, que ora bastante, que é uma pessoa de Deus, e quando você está com um problema, você pensa nela? Essa pessoa acho que pode me ajudar. Essa pessoa pode orar por mim. Essa pessoa pode me orientar em alguma coisa. Geralmente nós pensamos em quem? A vovó é espiritual. O vovô sempre tem uma palavra boa. Mas e quando é seu filho que está passando por um problema? Ele tinha que olhar para quem? O vovô é espiritual. Mas e o papai? E a mamãe? Em quem ele recorre quando as coisas estão ruins? Sabe por que ele não recorre a você? Porque ao longo da vida você não teve afetividade com ele. Você não teve relacionamento com ele.
Aí nesses momentos de crise ele não vai acessar você. E pior, quando ele está passando por um problema que ele fez, que ele pisou na bola, ele nem te conta, você fica sabendo pela boca de terceiro. É do professor, é do diretor, é do amigo, é da tia, é da mãe ou pai. E aí você fica extremamente nervoso, irritado, você quer bater neles, quer colocar de castigo. Mas a culpa é de quem? Se eu nunca tive afinidade com o meu filho, lógico que ele não vai te acessar. Agora, quando eu sou espiritual, eu sou uma pessoa cristã dentro de casa, eu tenho certeza que qualquer coisa que acontecer, as pessoas vão buscar você. As pessoas vão correr atrás de você pedindo ajuda, pedindo para orar por elas. Quando o dia mal chegar, se eu acumulei uma vida espiritual durante toda a minha história, eu tenho certeza absoluta que nada vai te tirar a paz. Nem uma pandemia. E olha que eu vi cristãos, quando a pandemia chegou, se estabeleceu, ficaram extremamente perdidos. Saíram gritando, vamos morrer. Vamos passar fome. Irmãos, a nossa reputação deve ser uma reputação cristã. Pessoas de fé, pessoas que amam o Senhor acima de todas as coisas. Tem prazer na leitura da palavra, tem prazer na vida de oração, tem prazer na casa do Senhor. Quando Daniel ficou sabendo do decreto, ele simplesmente orou. Nós precisamos acumular cumplicidade, intimidade ao longo do tempo. E aí quando a crise chegar, nós estaremos ali para sustentar um ao outro. Jesus foi o maior exemplo disso. Quando Jesus estava andando por esse chão com seus discípulos, e a crise batia, o que ele fazia? Ele deixava os discípulos de lado e dizia assim: eu vou ali orar. Eu vou acumular intimidade com o meu Deus. Porque ele sabia que o dia mau um dia ia chegar na vida dele. E esse dia mau, sem dúvida nenhuma, é a cruz do Calvário. E quando esse dia chegou, ele estava preparado para entregar a sua vida por mim e por você. Ele cumpriu a sua obra para nos dar vida. E vida em abundância. Então nós precisamos ter uma reputação espiritual para as outras pessoas. A segunda lição que eu encontro aqui na vida de Daniel é que eu acho que Deus renovou Daniel em um determinado momento da história aqui. Sabe por quê? Porque Daniel, ele é jogado na cova dos leões, então, por causa da sua fé. E eu fico imaginando esses leões famintos. Por quê? Porque a cova dos leões era uma forma de penalizar diante do Império Persa. Assim como a cruz era para os romanos, a cova dos leões era para os medos e persas. Então, todos que erravam eram jogados ali para os leões devorarem. Então esses leões estavam com fome. Por quê? Depois que Daniel é tirado da cova, aquelas pessoas que tinham inveja e mentiam a respeito de Daniel, foram jogados lá dentro. A Bíblia diz que antes deles caírem, no fundo do poço, os leões já estavam devorando. Então eu fico imaginando Daniel sendo jogado, porque o rei falou, vamos jogar Daniel então. Eu fico imaginando Daniel caindo dentro da cova, se defendendo ali já. Caiu de joelhos, se protegendo o rosto, esperando a primeira dentada. Só que passa um tempo, ninguém o ataca. Aí ele abre o canto dos dedos assim, dá uma olhada, vê um leão bocejando, vê o outro leão dormindo. Aí daqui a pouco um leão levantou, ele falou, agora vai. Aí o leão passou por ele e deitou do outro lado. E aí passa um tempo, eu fico imaginando Daniel se levantando,
olhando para uma fresta de luz e sendo renovado, buscando forças que ele não tinha. Nesse período de cova, nesse período de dificuldade, de pandemia, de problemas, nós precisamos também desses fatores de renovação. E sabia que a Bíblia apresenta para nós 3 estímulos de renovação, 3 incentivos de renovação? O primeiro é o amanhecer. Quem conhece o livro das Lamentações de Jeremias, tem um versículo lá que diz assim, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Qual que é a ideia? É que Deus renova tudo quando amanhece. Sabe quando vamos dormir com um monte de coisas para resolver? Falamos bobagem no dia anterior, a vida está estranha, eu estou mergulhado no pecado, então eu estou cheio de dívida, eu briguei com a esposa brigou com o marido. Aí o raciocínio é, cara, eu quero que esse dia acabe logo. Não aguento mais, pensa num dia que é terrível. Aí você dormiu e você acordou. Sabe qual que é o raciocínio bíblico para isso? Que você dormiu e Deus não desistiu de você. Porque se você tivesse dormido e não acordado, aí sim, eu acho que Deus já tinha completado a obra na sua vida. Então a ideia bíblica de dormir é, eu morri. E a ideia bíblica de acordar, eu ressurgi. Então quando você dorme e ressurge, você agradece a Deus porque Ele te despertou. Então amanhecer para nós é um estímulo renovador. Então a atitude renovadora é você amanhecer e agradecer porque você está vivo. É um novo dia que Deus te deu, diferente de todos os outros que você já viveu na história. Então podemos desfrutar dele porque é aquele dia novo. Como que eu posso fazer isso, pastor? Resolva as pendências. Peça perdão pelas coisas que você disse no dia anterior. Peça perdão para o filho pela falta de atenção. Peça perdão pelos seus pecados diante de Deus. Peça perdão porque você só reclamou na quarentena quando você acordou. Deus é fantástico, fantástico, irmãos. Sabe como Ele demonstra a sua misericórdia renovando você todos os dias? Quando você acorda com o sol batendo no rosto, quando você acorda com a chuva caindo na terra, quando você acorda com o latido do cachorro, quando você acorda com o barulho da moto, é Deus renovando a sua vida e o seu coração. É Deus te dando uma nova oportunidade para fazer todas as coisas novas. E aí é nesse momento que eu entendo que as misericórdias do Senhor não têm fim, porque Ele te ressurgiu do sono. O segundo estímulo é a oração. Por quê? Porque todos que oram podem estabelecer um marco aqui de recomeço. Como assim? A vida foi ruim até agora. Você só fez coisas estúpidas. Pecou, pisou na bola, não deu lado para ninguém, maltratou, odiou, criou intrigas, artimanhas. É viciado em alguma coisa. Só que quando eu me ajoelho, fecho os meus olhos e eu oro ao Senhor, quando eu levanto daquela oração, quando eu abro os olhos após aquela oração, eu sou outra pessoa. Basta que eu creia que Deus me ouviu. É isso que eu acho incrível da oração. Porque se você orou e Deus te ouviu, zerou, começou tudo de novo. Eu ouvi de um pastor dizendo que a oração tem poder para zerar o cronômetro. Isso é espetacular. Começou do zero, começou de novo. Isso fica evidente lá no livro do profeta Isaías, capítulo 43, quando ele diz assim: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, e que não se lembra mais dos teus erros e dos teus pecados.
É Deus começando uma nova história em nós de novo. É Deus te perdoando de novo. É Deus restaurando o seu coração, renovando a sua mente, te colocando no caminho. É Ele te dando uma oportunidade para você começar do zero. E isso fica muito claro quando eu olho para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. A ira de Deus era para vir sobre mim e sobre você. Mas Jesus aplaca a ira de Deus, lhe entregando um sacrifício perfeito e agradável. E hoje então nós começamos tudo de novo. Deus nos permitiu a gente começar do zero. Porque essa ira era para vir sobre mim. Mas Jesus pagou todo o preço pelos nossos pecados. Aqui eu começo de novo. E o terceiro estímulo, que eu acho fantástico, é o respirar. O Salmo 150, versículo 6, que é o último versículo do livro dos Salmos, diz assim: todo ser que respire, dá uma respirada aí na sua máscara, bem fundo. Sabia que esse é um estímulo de renovação? Toda vez que você respira, toda vez que os seus pulmões se enchem de ar, Deus está renovando o seu coração e mostrando para você que você só está vivo por causa da graça dele. Eu fico imaginando Daniel levantando, no meio daqueles leões, abrindo os olhos, respirando profundo e agradecendo a Deus por todas as coisas. A terceira lição que eu encontro aqui na vida de Daniel é que ele tinha uma rotina que era invejável. E essa rotina o ajudou. Olha lá o que o texto diz. O rei, quando jogou Daniel na cova, disse assim: Daniel, que o teu Deus, a quem você serve continuamente. O que isso significa? Daniel tinha uma rotina com Deus. Ele orava todos os dias 3 vezes. Imagine se ele não orasse diante desse problema, diante da cova dos leões. Quando chega a luta na sua vida e você não é uma pessoa de oração, parece que é aí que o negócio aperta, porque daí você quer orar para Deus resolver aquela situação de uma hora por todas. E Deus resolve, irmãos, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos ou imaginamos. Mas não seria mais fácil se você tivesse uma vida de oração? Se eu tivesse uma vida devocional, não seria mais fácil? O grande problema, quando nós não temos uma rotina, é que nós nos distanciamos de Deus. Se você não tem uma prática constante para fortalecer a sua fé, para fortalecer a sua vida espiritual, é inevitável que quando o dia mal chegar, você vai estar longe de Deus. Eu tenho caminhado com jovens e adolescentes aí durante muito tempo. E quando eles chegam na universidade, é uma coisa fantástica, inacreditável, como os jovens se afastam dos caminhos do Senhor. Sabe por quê? Era uma rotina religiosa. Não era uma rotina que fortalecia a sua fé. E aí quando ele chega lá naquele monte de desafio da vida, ele simplesmente vira as costas para o Senhor. A rotina fortalece, irmãos. Eu tenho uma rotina com a minha esposa, há muitos anos já. Toda segunda-feira é minha folga. E a gente vai no shopping, anda, conversa, olha no olho, come alguma coisa. Agora com a Lúcia, ela também vai entrar na rotina. Mas por que nós fazemos isso? Para passear, porque senão nós vamos nos distanciar um do outro. Porque o ministério vai engolindo, o trabalho vai engolindo, o tempo vai sendo engolido. Ela não vê o tempo passar porque é 24 horas para a filha. Então se nós não vivermos um para o outro, vai chegar um determinado momento que nós estaremos distanciados uns dos outros. Nós estamos vivendo com uma frase na cabeça.
Quando der a gente faz, quando der a gente sai, quando der eu vou para a igreja, quando der eu leio a palavra, quando der as coisas acontecem. Não é quando der, amados. Tem que ser todos os dias. Daniel orava todos os dias. Daniel se fortalecia todos os dias. Daniel buscava o Senhor todos os dias. Irmãos, tem dias que eu não quero orar. Sou pastor, tem dias que eu não quero orar. Mas a rotina força eu orar. Porque eu acordo todos os dias aquele horário para orar. Querendo ou não, a rotina vai me forçar a fazer aquilo. Eu amo a palavra de Deus, mas tem dias que eu não quero ler a palavra de Deus, mas a rotina me faz ler a palavra de Deus. E aí quando o dia mal se estabelece na minha vida, eu estou forte. Porque eu sei quem é o Deus que eu sirvo. Eu sei quem é o Deus que eu sento todos os dias para orar e para ler a palavra dele. E por último, para a gente encerrar, eu preciso ter certeza da minha salvação. Olha que fantástico. Depois que jogaram Daniel na cova dos leões, o rei foi para o palácio. E naquela noite não teve música, naquela noite não teve festa, naquela noite ele não teve sono, naquela noite ele passou em jejum. Aí no dia seguinte, logo cedinho, o rei corre até a cova dos leões e com voz triste a Bíblia diz: Daniel, servo do Deus vivo, será que o Deus que você serve continuamente te livrou dos leões? Por incrível que pareça, irmãos, Daniel respondeu. E olha a resposta de Daniel: Rei, o meu Deus fechou a boca dos leões. Isso é ter convicção. Sabe por quê? Porque tem horas que tem muitos problemas. A gente não dá conta, o fardo é muito pesado. Parece que eu estou resolvendo um problema e daqui a pouco vem outro pior. Eu não dou conta. Me tira o meu fôlego quando eu leio a vida do apóstolo Paulo. Tem dia que ele passa fome. Aí no outro dia ele pensa que vai ser bom, ele sofre um naufrágio. Aí no outro dia ele acha que vai ser melhor, ele vai preso. Aí no outro dia que ele acha que vai ser melhor, ele é açoitado. Aí no outro dia que ele acha que vai ser melhor, ele sofre quarentenas. Sabe por quê? Porque até um determinado momento eu consigo cuidar de mim. Mas chega um momento, irmãos, que só dependemos da intervenção divina. Você não consegue, eu não consigo. É isso que Daniel nos ensina, um homem extraordinário, com talentos incríveis, com uma reputação de dar inveja. Chega um determinado momento que ele não conseguia, se não fosse um milagre de Deus. Então você pode ter uma reputação espiritual fantástica, olha lá que pessoa cristã. Você pode ter todos os dias as suas atitudes sendo renovadas diante de Deus e das pessoas. Todos os dias você pode ter uma rotina de leitura, de oração fantástica. Mas chega um momento que nós não conseguimos. E nós precisamos do nosso Deus. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da provisão maravilhosa do nosso Pai. Isso é em todas as áreas: casamento, educação de filhos, trabalho, até na vida espiritual. Tem horas que não resolve eu ficar acumulando e capitalizando as coisas, dando sermões dos meus filhos. Tem horas que não resolve, irmãos. Tem horas que só o Senhor. Tem horas que o meu casamento não dá conta mais, não resolve. Só Deus. Essa é a salvação que vem de Cristo. Ela é poderosa para nos tirar do lamaçal do pecado e nos colocar no caminho. Para eu sobreviver a um leão por dia, eu preciso do meu Senhor. Só que tem um dia, um único dia, um único leão, que eu não vou conseguir vencer mais,
porque eu não vou sobreviver a ele. E esse vai ser o último, que é a morte. E nós precisamos ter uma convicção salvadora, porque depois da morte nós abriremos os olhos para uma nova realidade, que nós nem imaginamos como vai ser. E essa realidade é a qual Jesus foi à frente preparar o caminho. E quando Ele preparar, Ele mesmo disse que voltará para buscar cada um dos filhos de Deus. Essa convicção que você tem que ter todos os dias. Porque se nós não tivermos todos os dias essa convicção, nós não sobreviveremos aos leões que tentam nos devorar a cada manhã. Seja o seu pecado, seja o diabo, ou seja o mundo que quer nos afastar de Deus. Precisamos da intervenção milagrosa do nosso Pai. Feche os olhos, quero orar com você. Senhor, obrigado porque existem personagens na Bíblia que faz a gente entender a sua poderosa mão, quem é o Senhor de fato, o que o Senhor tem feito na história, Pai. Que o Senhor nos ajude, diante de tantos problemas e lutas que nós temos na vida, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos renove, porque nós sabemos que quase tudo que fazemos precisamos de uma intervenção poderosa que vem das Tuas mãos. Então que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, e que nós possamos ser homens e mulheres segundo o Teu coração nessa vida. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço por tudo. Amém.